Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Cliente, um espaço para você observar estratégias de negócios, estratégias para suas equipes, para suas lideranças. Por aqui falamos sobre todo e qualquer tipo de opção para alavancar o seu negócio, principalmente quando voltada ao cliente, principalmente quando voltada à obtenção de resultados através da experiência do cliente. E hoje eu trago aqui um assunto que toda empresa passa, que é realidade para qualquer tipo de negócio, independente do tamanho, independente do tempo ou campo de atuação. Todo mundo algum dia recebeu algum tipo de reclamação, não é verdade? Mesmo as maiores e as mais admiradas erram. É muito normal. E é importante a gente ter sempre em mente, é normal errar, para o cliente isso é muito compreensível. O que vai mudar nesse momento é a forma como a empresa lida com esses erros, como a empresa lida com esses problemas. E a partir daí, o cliente vai decidir se ele foi bem atendido, bem acolhido, se o erro foi resolvido de forma ágil ou não. Então, como ele percebeu aquele momento, vai definir se ele vai continuar com a sua empresa ou se ele vai para o concorrente. Então, não se preocupe com os erros. Obviamente, se eles não forem constantes, né? Mas não se preocupe tanto com os erros. Se preocupe em como você vai resolvê-los. Mas, de toda forma, a gente precisa entender quais são os impactos das reclamações do cliente na nossa empresa. Você já conhece qual é o impacto da reclamação de um cliente, da insatisfação do cliente com a sua empresa? Bom, nós temos pelo menos 3 tipos de características ou de categorias que a gente consegue elencar com relação ao impacto, né, dessa insatisfação do cliente ou das reclamações do cliente para a sua empresa. A primeira delas é a disseminação boca a boca. Um cliente que tem uma reclamação, segundo pesquisas, ele provavelmente vai te desabonar, vai desabonar o seu produto ou o seu serviço ou a sua empresa para pelo menos 11 pessoas no meio offline, tá? Ele vai falar desse problema que ele teve, dessa reclamação que ele precisou abrir. Se ele se sentir muito incomodado, obviamente, né? Se a questão dele não foi amplamente resolvida, ele vai sim falar para pelo menos 11 pessoas no meio offline. Que dirá no meio online? Se esse cliente for um formador de opinião, se esse cliente usar muito, for um bom usuário das redes sociais, ele pode, obviamente, atingir muito mais pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para a reclamação de um cliente, dar a devida atenção à reclamação do cliente o quanto antes. Utilizar aí de ferramentas para dar voz ao cliente, principalmente. Porque é muito pior se o cliente se sentir insatisfeito e não tiver com quem falar. Aí sim, principalmente nesse momento em que vivemos, ele vai para a rede social e ele vai falar para muito mais gente e você acaba descobrindo isso da pior forma. Então, dê voz ao seu cliente para que ele consiga trocar com você, dialogar com você sobre a insatisfação que ele está sentindo naquele momento, ok? Um outro ponto muito importante como categoria de impacto da insatisfação ou da reclamação do cliente é a dificuldade com relação ao descrédito que a sua empresa pode sofrer. Então, o cliente ele pode perder a confiança, né, na sua empresa, no seu produto ou no seu serviço. E a perda de confiança ou descrédito, ele afeta diretamente na parte financeira da empresa. Haja vista que, uma vez que o cliente perdeu a confiança no seu produto ou no seu serviço, ele pode até continuar consumindo da sua empresa se ele confiar bastante na sua empresa, mas é bem possível que ele não consuma mais aquele produto. Então, entenda que você acaba perdendo na sua receita, ainda que em relação a um produto especificamente. Então, a gente precisa, de fato, observar a reclamação do cliente pelo lado financeiro específico quanto à falta de confiança.
e, mais uma vez, evitar ou tratar da melhor forma para que isso não aconteça ou para que essa confiança não seja quebrada, né? Uma outra categoria também muito importante, talvez a mais importante, é a perda de clientes. Quando os clientes sentem que houve uma grande ruptura naquele relacionamento, ele pode sair da sua empresa, ele pode evitar a sua empresa. E nesse momento você perde o seu cliente. A perda de cliente é algo que pode trazer consequências muito grandes para a sua empresa, principalmente também com relação ao crescimento, com relação ao seu share. Então, evitar as reclamações ou tratar as reclamações da melhor forma possível atinge especificamente no tamanho da sua empresa. Perder clientes vai falar com relação a tamanho da sua empresa, tá? Então, é uma categoria também muito importante quando a gente fala de impacto, ok? É claro que a gente deve, obviamente, contextualizar, né? Observar as nossas tratativas com relação ao problema com o cliente de acordo com o nosso segmento, de acordo com o tamanho da nossa empresa, com o tamanho de funcionários que temos. Porém, existem formas de tratar momentos desafiadores como esse, que abrangem todo tipo de tamanho e que toda empresa pode fazer uso. E eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês. Como a gente pode aqui mitigar os problemas com reclamações dos clientes, independente do nosso tamanho, independente do nosso segmento. São ações simples, mas extremamente eficientes. A primeira delas, conheça o Código de Defesa do Consumidor. Liderança e time de fronte precisam conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Isso é um diferencial no seu atendimento, isso é um diferencial para a sua empresa. E é óbvio, você não vai conhecer esse documento, essas leis, para poder usar isso a seu favor na hora da reclamação do cliente. Não se trata disso. Muito ao contrário. É para você conhecer os direitos e as leis que protegem o cliente. Se você souber exatamente qual é o seu lugar como empresa, qual é o seu lugar como profissional de relacionamento com o cliente, o que você precisa gerar para esses clientes, você vai atendê-los da melhor forma possível. Saiba que isso, com certeza, será um diferencial para você e para a sua empresa. Então, conheça o Código de Defesa do Consumidor e faça uso dele. Ok? Segundo ponto, bastante importante. Responda às reclamações do cliente com agilidade, de preferência no mesmo dia. Talvez uma solicitação você possa demorar 48 horas para responder, tudo bem. Mas uma reclamação, ela precisa ser respondida no mesmo dia, ok? Não vamos deixar para responder uma reclamação do cliente que já está insatisfeito, que já está chateado, que já está com um problema, com 2, 3 dias. Ah, mas eu, nesse momento de pandemia, tive que diminuir o meu pessoal. Olha, isso é uma prioridade. Ainda que nesse momento de pandemia você esteja com uma equipe mais enxuta, que eu tenho visto muito isso também, tenho ouvido profissionais falando sobre isso, você precisa priorizar quando o cliente está insatisfeito. Essa tratativa tem que ser ágil, tem que ser muito pontual. E se você, enquanto empresa, ainda não está priorizando esse atendimento de forma ágil e remota, saiba que a sua empresa está atrasada. Porque nós vivemos num momento altamente digital, a pandemia está aí para nos mostrar e para nos colocar numa realidade onde tudo está acontecendo digitalmente, remotamente. Então, se você não está atendendo o seu cliente de forma remota, com agilidade, saiba que você precisa ver isso com urgência, porque o seu cliente está muito digital. O seu cliente está tratando, se comunicando de forma muito ágil, está usando muito os meios remotos, as redes sociais. Então, você também precisa estar inserido nesse contexto, na tratativa e na comunicação com o seu cliente. Então, seja ágil, principalmente quando estivermos falando de reclamações, ok?
Outro ponto bastante relevante: dê voz ao seu cliente. Use pesquisa. Deixar um campo de pesquisa, mandar pesquisa para o seu cliente, fazer um pop-up, mandar através de e-mail, usar empresas de pesquisa ou usar simplesmente ferramentas de formulários que estão aí disponíveis até gratuitamente. Não importa como você vai fazer. O importante é que você faça, mas que principalmente você retroalimente seus processos, suas áreas, suas pessoas e suas lideranças com os feedbacks obtidos através dessas pesquisas. Dar voz ao seu cliente através da pesquisa faz com que você atenda ao seu cliente da forma como ele quer ser atendido. Vivemos um momento que não estamos mais tratando do foco no cliente. Nós tratamos através do foco do cliente. E isso faz toda a diferença. É como ele quer, é como ele gosta de ser atendido. E não como a gente acredita que ele pode ser atendido. Então, dê voz ao seu cliente, use ferramentas de pesquisas. Nós temos inúmeros muito eficientes, nós temos pesquisa de satisfação, nós temos NPS, que é uma pesquisa de lealdade, muito utilizada, trabalhei muito com ela e sei o poder dessa ferramenta quando a gente fala de experiência do cliente, uma ferramenta que vai medir a experiência do seu cliente de forma geral com a sua empresa. Então, ferramentas não faltam, você pode tanto procurar estudar sobre o assunto ou você pode procurar profissionais habilitados, né, a implementar pesquisas na sua empresa, como um profissional, como um mentor de Customer Experience, por exemplo, um mentor de experiência do cliente, ou até mesmo empresas de pesquisa, mas sempre, claro, obtenha esses resultados e não os engavete. Use esses resultados como um diferencial ao seu favor para agregar cada vez mais clientes, para que esses clientes, diante de tamanha satisfação, diante de tamanho conforto em consumir com a sua empresa, traga ainda mais clientes. Recomende a sua empresa. E nesse sentido, você consegue ter uma estratégia de crescimento através da experiência do seu cliente. E por fim, mas não menos importante, muitíssimo importante, de grande valor, seja um bom ouvinte. E aqui eu estou falando da empresa, né? Uma empresa que tem uma cultura de ouvir o seu cliente, de colocar o cliente no centro das suas decisões, uma empresa customer-centric, uma empresa centrada no cliente, mas também passe essa cultura, de fato, para a sua equipe de front. A equipe de atendimento ao cliente, independente da área, seja na sua área de relacionamento, seja na sua área de financeiro, seja na sua área de vendas, e a sua liderança, precisam ter de forma muito consciente a importância de ser bons ouvintes. Sendo um bom ouvinte, você consegue trazer o cliente para o centro do seu negócio, levar ao cliente e satisfazer ao cliente de acordo com as necessidades dele. O que o seu cliente de fato precisa e como a sua solução, como o seu produto, como o seu serviço vai levar ao cliente ao seu sucesso, ao seu resultado. Leve valor ao seu cliente, leve resultado para o seu cliente, leve sucesso para o seu cliente. Mas você só pode fazer isso se você, de fato, entender as suas necessidades. E isso, meu amigo e minha amiga, é só ouvindo o seu cliente. Uma escuta empática, uma escuta ativa, que vai dar valor à real necessidade do seu cliente, ao que ele está precisando de fato e como a sua empresa pode ajudá-lo. Então, espero que essas dicas sobre como lidar com as reclamações dos seus clientes e, principalmente, sobre como evitá-las ou como contorná-las ou como tratá-las, tenham podido te ajudar nesse programa de hoje. Se você tem alguma dificuldade, alguma reclamação sobre a qual eu posso te ajudar, não se intimide. Mande para minha rede social, que vai aparecer por aqui, Giovana Terra CX no Instagram, ou Giovana Terra no LinkedIn, ou você pode também mandar para o Instagram da TV Max.
@tvmaxrio. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dificuldade? Qual o seu desafio na sua empresa, na sua área, na sua liderança, com a sua equipe, que eu posso te ajudar aqui, que eu posso dar uma mentoria para você aqui no programa Conexão Cliente. Saiba que a sua dúvida, que a sua dificuldade pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, de muitas outras empresas. Então, através da sua ação, você pode estar ajudando muitas empresas a também se ajudarem, a se melhorarem nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo, mas que também é um momento de retomada. Ok? Bom, ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima semana e no nosso próximo programa. Grande abraço!